Boa noite. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Fala, turma, boa E aí? noite. Tudo certo? Boa noite. Beleza, boa noite. Bom, começando aí mais um Traders Cash, hoje com as carinhas diferentes, né, do usual. O Fernando foi pro evento da Brava, o Massa tá de férias e o Kevin... Massa foi cuidar dos Opalas. O Massa foi cuidar dos carros Galaxy. e o Kevin foi lamber as feridas da posição de light. Então, hoje a gente mudou um pouco a composição aqui e vai trazer para vocês uma atualização de mercado, um bate-bola sobre posições. A gente está em temporada de balanços, então a gente tem aí o Crapa e o Júlio para ajudar bastante a gente aí nesse tema. E o Alex, como sempre, para brindar-nos com o conhecimento dele, especialmente de macro. Quer puxar um pouco aí, Alex? Bom, vamos falar então, né? Começar pelos dados recentes que nós tivemos, pegar um pouquinho ali do comecinho do payroll, né? O payroll acho que foi o principal trigger aí que fez com que as expectativas avançassem primeiro para o dot plot, né? Antes você tinha uma perspectiva de que nem o dot plot ele ia ser cumprido, que hoje o gráfico de pontos ele contempla 2 cortes para o final para esse ano, né? É que antes estava mais concentrado ali no final de 25. E depois, né, com aquelas revisões mais fortes da criação de vagas, aí, né, a galera começou a pensar mais num dot plot sendo cumprido com 2 cortes, eventualmente um em setembro e outro no final do ano, a depender também da evolução, talvez até em outubro e já se encerraria ali, de repente, os cortes de 25. Mas aí, nós tivemos a Michelle Bowman, que foi muito vocal no sentido de que entre os mandatos de inflação e de emprego, né, ela vai pesar mais as decisões para o mandato de emprego, é uma das únicas que verbaliza, né, publicamente qual que vai dar mais peso, ela e o Christopher Waller, né. Você tinha também o Raphael Bostic falando um pouquinho também sobre cortes de juros, mas ele acabou, né, prezando mais pela cautela, acho que tomou um puxão de orelha ali do Jeremy Powell, né, falou, deixa eu ficar então mais aqui com a visão do Jeremy Powell e voltou um pouco a sua visão para um corte, né, se tudo correr bem. E aí nós tivemos os dados de inflação recente, CPI, que foi parte de serviço, foi uma surpresa a desaceleração que nós tivemos, e foi curioso que foi uma desaceleração tanto lá nos Estados Unidos como aqui, serviço deu uma embicada forte também, acabou desacelerando bem, sinal, né, de que aquela visão e a tese de que a economia vai desacelerar talvez com uma intensidade maior do que a projetada nesse restinho do ano vai encorpar, né? Grande parte do mercado tem essa visão de que a economia pode desacelerar mais rápido do que se imagina. O ponto que talvez gerava um pouco de desconfiança é a taxa de desemprego da PNAD, né? Ficou em 5,8 e a galera meio que assustou com o 5,8. Só que quando você vai digerir, né, os dados da PNAD, o que acontece? A fórmula, né, da taxa de desemprego, você tem lá um menos 100 vezes menos 1, aquela fórmula toda, o nominador você tem a população ocupada e o denominador você tem a força de trabalho, ou seja, quem está procurando emprego. O que acontece? O denominador, que é quem procura, desacelerou muito mais rápido do que quem está sendo mandado embora. E por que isso provavelmente aconteceu? Né? Porque como você tem um governo que vai lançar aí, parece que mais 3 ou 4 pacotes sociais, essa pessoa que está procurando emprego, ela tem muito medo de arrumar um emprego e, eventualmente, se ela estiver trabalhando, ela perde, de repente, esse benefício. Então, essa galera que estava procurando emprego, preferiu, de repente, voltar atrás e falar, deixa eu ver primeiro o que vai sair de pacote, de pacote social do governo, para ver se eu vou poder contemplar ou não, né? Porque senão eu também não vou ter acesso. Então, esse denominador, ele desacelerou muito mais rápido do que o nominador. E aí você teve um resultado, obviamente, melhor, mas não necessariamente ele reflete vamos dizer assim, um mercado de trabalho que não sente uma Selic de 15%, sim, sente, tá? Tanto que hoje, os dados do varejo,
você teve um número muito fraco, tanto pelo crédito, né, tanto pela ótica ali do crédito, como da questão dos salários também, né? Então você teve uma desaceleração do varejo meio que ampliado muito forte. E, basicamente, você não tem como pensar que uma Selic de 15% isso vai conseguir reagir por si só, né? Então, a ideia é que você ainda colha mais desacelerações daqui para frente, não só do varejo, mas também de atividade e tudo mais. Então, resumindo, desenhou-se um cenário, aparentemente, perfeito para corte de juros nos Estados Unidos, porque você teve um mercado de trabalho que desacelerou. Aqui você teve também um cenário de inflação muito benigno também recentemente, com o IPCA, que acabou vindo também abaixo das expectativas. O ponto que a gente está hoje é justamente a visão dos dois bancos centrais de que precisa começar a flexibilizar, né? Porque tanto o Jeremy Powell tem uma cicatriz, né? E que cicatriz é essa? Quando ele enxergava que deveria apertar os juros, ele achava que era provisório e tomou uma inflação de 2 dígitos na orelha. E qual que é o receio dele agora? Né? Justamente acontecer a mesma coisa. Tanto que ele chegou a ser comparado com o pior presidente do Fed da história, que era o Arthur Burns na década de 70, que enfrentou na década de 70 a porrada no petróleo, né? Então, ele ficou com receio de repente, entrar para a biografia, né, como assumindo o lugar do Arthur Burns como o pior presidente do Banco Central americano. Então, ele tem essa cicatriz, e acho que isso pesa muito naquela visão, né, de repente ele abraçar a visão dos outros membros e enxergar que você tem sim uma possibilidade de cortes. Um ponto dos Estados Unidos que tem pouco se falado e tem gerado até uma certa interrogação na cabeça dos analistas quando você fala de inflação. Lá nos Estados Unidos, você tem um instrumento chamado Drawback Law. O que é o Drawback Law? O Drawback Law é quando você é uma empresa americana, você importa insumos e você produz nos Estados Unidos, através com essas e paga tarifa, né? Então você importa, paga tarifa, usa esses insumos para produzir produtos acabados, semi-acabados nos Estados Unidos, mas você gera emprego e você exporta isso, você tem direito a pedir um reembolso das tarifas pagas, já que você gera emprego nos Estados Unidos. A visão de alguns analistas é que isso poderia estar sendo a resposta para a interrogação do por que a inflação até agora, com essas tarifas todas, não bateu na economia americana. Porque a partir do momento que você vai ter o seu imposto reembolsado, né, isso também diminui o que a gente possa imaginar de repasse, né, dos preços para o consumidor final nos Estados Unidos. Então, isso também tem servido como um amortecedor pelo menos, de choque de inflação lá nos Estados Unidos. Então, assim, você tem um cenário muito positivo para corte de juros aqui e nos Estados Unidos. Eu acho que a decisão, talvez por corte, não vai vir do Jeremy Powell, acho que vai ser talvez um placar onde você ainda vai ter, né, alguns membros que não vão votar por corte de juros, mas eu acho que muito difícil você não ter, já que o cenário, pelo menos o mandato de emprego, começou a acender uma luz amarela muito forte, e pelo menos o de inflação deu, né, a entender que não vai surpreender até setembro, e você tem um dot plot, né, você tem um gráfico de pontos ainda vigente. A partir do momento que ninguém falou, não, ele não vale, né, por enquanto, então você segue com aquela previsão de 2 cortes. Então, acho que o desenho para corte de juros, tanto em setembro, a minha visão é de um corte em setembro e um no final do ano, tá? Alex, mas a Michelle Bowman não fala em 3 cortes? Fala, mas eu acho que o Fed, ele conseguiu restabelecer a sua credibilidade com o cumprimento do gráfico de pontos com o dot plot em 2024. Se ele começa a fugir do dot plot, se ele começa a fugir daquela intenção que ele tem de guiar os mercados para a decisão de política monetária, ele corre o risco de novo voltar a ter perda de credibilidade na condução da política monetária. Então, eu acho que ele entregando os 50 bases de corte, que é o que estava projetado desde ali do começo do ano, não vai surpreender ninguém, porque está lá, né? Estava lá desde o começo. Olha, como foi em 2024. 2024 ele tinha quatro cortes,
tudo bem que entregou em 2, né, reuniões, entregou 50, mas cumpriu o dot plot. Então, acho que para 2025, a gente também pode ter um Banco Central meio que prezando por isso, até por questão também de credibilidade, por ter passado para o mercado que tudo aquilo que ele viu também estava ancorado para você ter dois cortes. Agora aqui é que eu tenho um pouco mais... Alex, Pode se eu falar. puder só te interromper rapidinho Lógico, sempre. para trazer uma dúvida aqui em relação a isso, né? A gente olha muito para o S&P e vê que o S&P normalmente o copo é meio cheio, né? Lá para o S&P, enfim, os posicionamentos do mercado financeiro como um todo, né? Sempre são mais comprados em Big Techs, e aí Big Techs com a participação muito grande de S&P, naturalmente o S&P ele tem mais compra do que venda normalmente, né? Mas eu vejo muito pessoal discutindo o início de corte de juros, é comum, né? Início de corte de juros, início de rally de bolsas, né? Início de corte de juros, risk-on. A pergunta que é, o que você enxerga em relação a isso, dado que agora a gente tem, praticamente 100% de certeza que o juro vai começar a subir, vai começar a cair na próxima reunião, tanto cripto, que eu acho que entra bastante, né, no radar dos investidores, quanto S&P. Enfim, você vê que é um grande catalisador enfim, como você vê mercados emergentes também nesse cenário? E, lógico, se o Júlio e o Augusto quiserem comentar também. Olha, eu acho que nos Estados Unidos, como você tem um banco central que já cumpriu um dot plot, né, em 2024 entregou 100 base, o meio que o S&P é precificado para esses dois cortes. Tá? Então, por isso que a gente não vai ver o mesmo rally que a gente poderia ver, por exemplo, aqui no Brasil, se você sinalizar corte de juros. Tá? Eu acho que aqui você tem um potencial de tração muito maior do que nos Estados Unidos. Tá? Até porque hoje, né, o S&P, grande parte vamos dizer assim, da sua trajetória de alta é muito estruturada em cima das Mag 7 e segue o jogo. Né? Claro que o corte de juros, né, ajuda, né? Mas acho que mais aquelas empresas de baixa e média capitalização. Né? O S&P ele meio que já não dá tanto peso para o noticiário de corte de juros. Né? Ele enxerga que vai ter sim os dois cortes e segue o jogo. Agora, no Brasil, a grande discussão não é só se vai cortar, por exemplo, agora em dezembro ou em janeiro. A discussão é como vai começar, porque como você vai começar é que vai definir o tamanho do ciclo. Então, assim, se você começar com 0,25, provavelmente, o que você vai ter como ciclo de corte? O que está no Focus, que seria ali uma Selic final em 2026 de 12,5. Então, você vai estar falando que se você começar com 0,25, você vai ter 250 bases de corte. O mercado está começando a apostar que o Banco Central, se ele começar em dezembro, ele começa com 0,25, e aí você teria os 12,5 cumprido ali de final de Selic para 2025. Só que do jeito que está as discussões sobre desaceleração, se você começar com, por exemplo, 0,50, chegaram até a comentar com 0,75, mas eu acho que já é um pouco exagerado, eu particularmente tenho minhas dúvidas, acho que é mais fácil começar com 0,25 e entregar, por enquanto, o Focus, mas tem uma galera do mercado que já está precificando 0,50. Se você começar com 0,50, as expectativas de ciclo total pode ir de 300 a 350 base. Então, é esse o grande ponto que a galera está querendo encontrar pistas para. Por isso que a fala do Galípolo, no sentido de uma Selic alta por um tempo prolongado, já não está mais colando, porque o mercado agora meio que já enxergou que vai cortar. A discussão é o seguinte, cara, nós vamos trabalhar então com focos de 12,5 ou a gente de repente pode ter um 11,5, né, a depender de como vai desenrolar o segundo semestre. E pelo o que eu tenho ouvido de alguns economistas, pelos modelos de desaceleração, esses últimos dados ficou muito grande a chance de você ter um corte além do que está hoje no Focus. Tá? Então, acho que isso também seria um vetor que não está no preço ainda. Tá? Eu acho que a galera hoje trabalha com uma Selic ali de 12,5.
Eu ia até comentar, até me soa um pouco, parece que otimista, né? O pessoal pensar num corte de 3,5 pontos, enfim, para esse ciclo inicial, ainda mais porque ano que vem o ciclo, a gente vai começar o ciclo eleitoral agora, né? Então, até como você comentou no início da sua fala, sobre o mercado de trabalho, né? Muitas pessoas acabaram saindo do mercado de trabalho por conta de Exato. futuros incentivos fiscais, né? Então, o quanto que esses incentivos vão impactar também a inflação para frente? Claro que o Banco Central ele não olha isso, né? Ele vai fazer a projeção com base no modelo dele, que não incorpora essas variáveis. Mas até me soa estranho. Tipo, ok, para a bolsa parece ser muito bom, de fato, né? Se você tiver uma Selic média 2 pontos, 1,5 ponto abaixo da Selic média do ano passado, desse ano, quer dizer, putz, vai ser super positivo. Muitas empresas vão dobrar o lucro só por conta disso, né? Então tem esse componente também que me chama um pouco de atenção, né? O que a gente deve ficar meio que em alerta? O Galípolo, nesse último discurso que ele fez ali, acho que foi na Associação do Comércio aqui de São Paulo, né? Ele falou o seguinte, ele falou, o que nos preocupa é que parte da expansão fiscal, através dos benefícios sociais, não gera poupança, ou seja, todo mundo que está recebendo os benefícios sociais, cara, pinga na conta, vira consumo, tá? E ele falou isso pode ser um ponto que pode começar a obstruir o canal de transmissão da política monetária, né? Então, qual que é o ponto que a gente tem que observar aqui, né? Se esses benefícios que de repente forem lançados para 2026 e obviamente, né, visando também a questão das eleições, pode ser que o Galípolo volte a ficar incomodado, né, justamente com a questão do fiscal, e é curioso, porque a visão do mercado era que todo mundo imaginava que ele não iria levar isso em conta para tocar política monetária. E ele está batendo muito nessa tecla, né? Ou seja, ele tá colocando justamente na conta do governo a condição para que ele consiga, né, flexibilizar de forma mais intensa ou simplesmente dar um cortezinho ali, só olhando para a desaceleração que de repente vem a ter e ponto final. Né? Mas a gente iria ainda continuar navegando com um diferencial de juros em relação não só aos pares, mas também se os Estados Unidos cortar muito grande. Se os Estados Unidos cortar e a gente não cortar nada, cara, esse dólar vai acabar derretendo e aí você tem um ponto importante. Hoje, você não vê nenhum exportador aí brigando, né, com o governo por conta do dólar. A partir do momento que você vê uma desaceleração da economia combinada com um dólar enfraquecendo, o governo ele vai sofrer duas pressões. Ele vai sofrer uma pressão pelo corte de juros e uma pressão pelo exportador que está vendo o dólar derreter na cara dele e está perdendo margem. Porque ninguém imaginava que o dólar, por exemplo, ia escorregar com uma balança de risco tão ruim e que ia continuar renovando mínimas atrás de mínimas. Então, assim, se você tem um diferencial de juros muito forte e com os Estados Unidos cortando e aqui a gente tendo uma visão de que o Galípolo está muito reticente em cortar, aí eu acho que esse dólar pode ser um outro ponto que vai jogar contra o próprio presidente do Banco Central aqui. Então, assim, não é uma situação fácil, né, para a gente pensar naquele cenário de além, né, do que está no foco. Eu acho que você tem player que já está colocando isso na conta, basta a gente ver como só com o DI. Eu acho que o DI chegou num ponto de... Eu ia até Pode. perguntar isso. Hoje, Uhum. quando olha a curva futura, o que o mercado já está precificando, né, de queda da Selic? Então, hoje a grande expectativa está em você pelo menos precificar o que vai ser o primeiro corte, 25 ou 50. Tá? Você tem 40% de precificação de um corte de 25 em dezembro, e a grande concentração que estava em março pulou para janeiro, 80% acredita que corta em janeiro. A curva longa, ela muitas vezes ela não consegue ter esse apetite por arriscar o que vai ser o ciclo final sem você ter pelo menos o primeiro corte.
Por isso que o primeiro corte vai ser decisivo para a gente pensar o que vai ser a curva longa. Agora, tem muita gente já aplicada, né? Muita gente já está vendida em taxa, inclusive eu até comentei hoje de manhã com o Léo, e o aplicado em pré, né? O SAP, o Sindicato dos Aplicados em Pré, eles não têm um lote infinito, né? Então, muitas vezes, o cara ele bate o book dele e, cara, ele tem que acabar tomando um pouquinho quando você tem um dado muito bom que nem o de hoje, para poder ter gasolina para socar no call de fechamento. Porque é muito, a quantidade que você tem hoje, né, de institucional aplicado é muito grande. Então, eu acredito que você vai ter uma possibilidade de cortes em dezembro encorpando, só que a gente vai ter que monitorar de perto essa questão dos benefícios que o presidente Lula tem intenção de lançar, se não me engano, acho que são 3 ou 4, e qual que é a visão do Galípolo logo em seguida, porque uma coisa que ele falou e é muito claro, esse comitê do Copom meio que está fechado, ninguém quer votar diferente um do outro, inclusive o Galípolo falou isso na associação do comércio aqui, falou, olha, eu tenho muita sorte de trabalhar com um comitê que está muito alinhado, né, a gente tem as mesmas visões, as mesmas discussões, então assim, quando ele fala isso, dá a entender que enquanto o Galípolo não enxergar que dá para cortar, ninguém vai querer ir contra, né, então é um ponto também a monitorar. Boa. Acho que vale a pena, já que a gente entrou nesse assunto de corte de juros, que é o que a maioria dos investidores, né, a ampla maioria dos investidores querem discutir, acho que vale a pena a gente trazer aqui um bate-bola, talvez, das empresas que vocês estão olhando, para a gente poder, enfim, acho que vale a pena casar um pouco impacto de juros nessas empresas também, mas de uma maneira geral falar um pouco sobre os resultados. Eu queria só puxar primeiro essa bola falando primeiro de varejo vestuário, né, que a gente praticamente todas já reportaram, né, e é um segmento, né, um subsegmento do varejo que apanhou muito no dia de hoje, né? A maioria das empresas caiu 3, 4%. Talvez relacionado até esse vendas no varejo, né, que o Alex comentou hoje, que veio assim muito abaixo do consenso. Acho que o mercado talvez tenha se assustado um pouco, e justamente numa toada em que os resultados do segundo trimestre foram extremamente positivos, né? Se você olha Guararapes, Lojas Renner, C&A, enfim, todas elas tiveram, talvez o incomum delas foi o UBS no book no dia seguinte. Eu ia até comentar, todas soltaram resultados, tipo, same-store sales de 2 dígitos, altíssimo, etc, margem melhorando, diluição de custo, só que eu estava até reassistindo agora há pouco o call da Renner, tem um componente no call do resultado que é muito importante, que todo mundo está com medo desse segundo semestre, né? E já no comentário da administração, o CFO da Renner já falou, não pensem que o segundo semestre vai ser igual ao primeiro. A base de comparação é diferente, a economia está mais estressada, a gente está com a torneira de crédito fechada. Putz, no dia a Renner abriu subindo, sei lá, 3, fechou o dia caindo 7. Né? Sim. Quando começou o call, a ação saiu de mais 3 para negativo e foi o dia inteiro, né? E tá até hoje. Então, o pessoal tá realmente muito estressado, né? Teve esse componente que deu uma boa balançada no resultado. Né? Mas enfim, eu acabei te interrompendo, desculpa. Não, que isso super complementa, porque quando a gente olha para varejo e vestuário, foi muito parecido, né? Se você colocar os balanços todos uns dos lados dos outros, você consegue ver o que você comentou, margem bruta entre estabilidade, uma melhora, receita crescendo muito forte, o same-store sales também muito forte, EBITDA batendo consenso, ampla maioria, né, do resultado bateu consenso. Então é interessante a alavancagem, né, caindo. Se eu olhar Renner caixa líquido, Guararapes praticamente caixa líquido, a C&A, salvo engano, também tá caixa líquido, se não tá
né, muito próximo. Então, a gente olha para essas empresas com um resultado muito parecido, né? O que eu achei bastante interessante. Talvez quem tenha destoado um pouco foi Asas e Centauro, que foram as que eu olhei, que apesar de ver uma melhora, não foi assim aqueles semi-store sales de 15, vão semi-store sales de 4, vão semi-store sales de 5, falando de Centauro especificamente, a receita ela avançou pouco, quando você olha ano contra ano, o semi-store sales da Fisia, né, que é a distribuição de Nike, foi algo em torno de 4,6, alguma coisa assim. A empresa ela não teve expansão de margem bruta, né, algo significativo de margem bruta, ou seja, mesmo num vento muito positivo, a gente viu essa tendência um pouco mais, um pouco mais fraco em relação a Centauro, acho que tem muito a ver com calçados, e quando você olha a Asas também, talvez tenha um pouco a ver com isso também, né, que você tem um mix que tem uma representatividade de calçados maior. E aí quando eu olho para todas essas empresas, eu olho o PI delas muito acima de 10. Eu não sei se alguma foge aí, se eu estiver falando besteira, vocês comentam, mas a maioria com múltiplo... A maioria já é uns 12, né, para o ano que vem, por aí, né? Ligui, só fazendo uma observação aqui, ó, só para você ter uma... Já que a gente está falando de varejo e vestuário, o número de varejo que saiu hoje, de 11 setores aqui monitorados, só 3 apresentaram alta. Vestuário foi um deles. O vestuário, e é curioso, tá? O vestuário, ele subiu 0,5%, tá? 0,5%. Só que mesmo com a alta da Selic, em comparação com 2024, no mesmo período, junho de 24 com junho agora de 25, ele foi até melhor, porque em junho de 24, o vestuário caiu 1,2%. O que azedou o número de hoje foi atacado de alimentos, que tem 13% na composição do índice e caiu 12%. Cara. Nossa. Isso pega a margem de um açaí na veia, né? A empresa tem custo fixo, com receita por loja, vamos dizer assim, né, caindo, porque o preço dos produtos caíram, não tem como diluir a estrutura, né? Além de ser um negócio muito mais alavancado. Então você tem 2 batidas na cabeça, né? No segundo semestre, que você vai ter uma Selic média de 15%, né? E junto com uma queda da receita por loja ali da companhia, isso acaba prejudicando muito o lucro, né? Então, e o carrego para o ano que vem, né? A inflação é um carrego. Então, se a inflação do segundo semestre for negativa, para você compensar isso ano que vem, você precisa que tenha um avanço forte, né, do preço dos insumos. E que é algo que não deve acontecer, justamente por conta da Selic alta. Né? Então, de fato, eu nem vi como foi a performance hoje dessas empresas, mas é uma boa abertura para compartilhar. Eu não tinha visto esse dado. E só para complementar, depois você tem alimentos e bebidas, esse tem bastante peso, 33% no dado hoje. Ele praticamente vinha bem, tá? Tanto nas leituras em junho. Junho do ano passado cresceu 3,6%. Foi a melhor leitura foi abril desse ano. Abril desse ano subiu 7,3%. Em maio caiu já para 0,5%. E aí esse mês aqui, o mês passado, perdão, em junho, a leitura de junho virou para negativo 0,5%. Ou seja, esse daqui, alimentos e bebida, deu uma boa também ajudada no dado de hoje, cara. E ele tem peso, tá? Tem 33% no peso do dado de varejo que saiu hoje. Boa. Eu acho que até ia puxar o Júlio para essa discussão. Falar agora. O que você tem visto aí? Boa. Acho que falando um pouco de macro aí, né, antes de entrar mais nas teses micro, né, acho que o Alex trocou bons pontos aí com relação aos Estados Unidos e Brasil. Acho que, olhando a dinâmica dos CPIs que saíram, né, e o IPCA aqui no Brasil, lá fora, o CPI dos Estados Unidos, a gente viu que tiveram 2 pontos curiosos, né, que eu acho que a gente vale citar aqui. Primeiro, o impacto direto, de fato, das tarifas que muita gente estava esperando que chegasse com mais força agora no segundo semestre, parece ter sido bem mais tímido, né, agora em julho, do que foi em meados de junho, né? Então,
Quando a gente pega ali os bens essenciais, né, tirando o veículo novo e usado, né, subiu ali 0,22 contra 0,55 do mês anterior. E o curioso, né, Alex, é que praticamente tudo que está puxando a inflação agora lá nos Estados Unidos não tem nada a ver com tarifa, né? Não, É basicamente exato. moradia, serviço médico, conta de luz, né? Uma refeição que o cara faz ali fora de casa. Então, já é mais um dado bem interessante contra os outros itens que teoricamente deveriam fazer mais peso com relação às tarifas, assim, tá com preço em queda e até rodando em deflação, né? E quando a gente leva isso para cá, para o Brasil, a gente tem a mesma coisa. A gente tem um IPCA mais benigno, né? Um qualitativo melhor também. E acho que um destaque positivo foi essa forte queda que a gente viu no índice de difusão, né, que está ali abaixo de 50 agora. Sim. Óbvio, foi um primeiro dado, né, ainda é muito incipiente, tem que ver os próximos dados de inflação, se isso vai seguir ratificando, a gente vai ver uma correção de piora, mas isso indica ali que a pressão de preço ela não está amplamente espalhada, né? Então isso em tese acho que leva a gente a crer que a gente vai ter uma inflação menos persistente aí se isso continuar se repetindo nos próximos dados. Né? Então, quando a gente olha agora para Estados Unidos, né, lá dos dados, eu acho que a parte de emprego, né, eu acho que a peça que faltava ali, talvez para o Fed a cortar juros, acho que apareceu no mercado de trabalho. Né, acho que esse último payroll aí, né, acho que veio muito fraco. A gente viu os meses anteriores sendo bem revisado para baixo, né, a taxa de participação caiu bastante. O desemprego ainda continua bem controlado, né, ali perto de 4%, mas assim, você tem menos gente também procurando trabalho. Então, acho que, sob uma ótica, olhando aqui dados dos Estados Unidos para talvez precificar aqui um custo de juros, é a gente olhar, né, cada dado novo agora de emprego, né, o potencial impacto disso talvez no juro longo americano e no dólar, né, que talvez possa aumentar aí a chance de cortes, né, e reforçar o ambiente de dólar mais fraco e juro global mais baixo também. Né, e quando a gente olha isso para o Brasil, né, como é que isso chega por aqui, né, eu acho que o mais importante, primeiramente hoje, olhar, né, de novo, no top-down, é ver esse dólar mais fraco, né, nos próximos meses, né, treasuries também mais baixos, né, que costumam fortalecer também, né, o real e talvez até fechar nossa curva, né, o DI longo ali, e isso tende a fazer talvez uma pressão no custo de capital, né, o teu prêmio de risco ele fica mais brando, né, então isso pode, né, óbvio, isso não é uma regra, né, 100%, mas isso tende a sustentar, né, bolsa e também a gente pega crédito aqui também local, isso pode facilitar bem. Então, acho que esse é um primeiro canal que a gente deve observar, né, com relação ao impacto da matriz aqui no Brasil. E acho que a segunda parte dessa equação é a fraqueza lá da economia, né? A gente vê bens e manufatura no geral, né, nos Estados Unidos um pouco fraco, então isso no curtíssimo prazo acaba limitando, né, em termos de volume, né, preços também de setores ali mais ligados ao ciclo global, né, então acho que a sequência mais óbvia que a gente pode ver aqui é que talvez primeiro aquelas empresas, né, qualities com defensivo, né, com aquele lucro mais previsível, é o que tende a andar mais aí, caso esse cenário ele case de fato, e depois, né, a gente pode ver uma rotação, né, para as cíclicas domésticas, né, ou seja, as empresas mais sensíveis ali à economia, né, que geralmente ocorre ali 6 a 12 meses, né, com relação a Brasil. Daí, claro, isso a gente vai ver dado a dado, né, conforme a gente comece talvez a embutir aqui um corte de juros no Brasil, a gente vai ver isso acontecendo, né, na transmissão do juro mais baixo para a economia real, né, e talvez isso impulsionar de novo a economia, né, isso pode fortalecer também essas empresas que têm uma sensibilidade maior com o CDI, né? Então, eu acho que com relação a esse status quo que eu falei aqui, até queria comentar um pouco sobre Gerdau, né? Que foi a empresa que eu comprei hoje e eu acho que se encaixa um pouco interessante assim nesse cenário, né? Fica bem equilibrado nesse cenário, porque ela é uma cíclica de qualidade, né? Que eu acho que dá para carregar nessa primeira etapa aí que a gente está vivenciando, né? Enquanto a gente só tem um pouco de gestão de prêmio de risco, mas não tem de fato ali o corte de juros favorecendo as empresas do Brasil. E a Gerdau tem essa estrutura boa, né? Porque ela tem um lucro operacional ali praticamente nos Estados Unidos, né? Acho que 64% do EBITDA ali da Gerdau está dentro dos Estados Unidos. A gente tem uma demanda por aço, né, lá fora que segue bem apoiada por infra, né, linha de transmissão como um todo, né? A parte de construção que não é ligada à residencial, que está fraco, né? Que a Gerdau também consegue surfar bem. E além disso, ela opera no mercado com proteção comercial, né? Você tem legislações que estimulam um pouco a importação, acaba ajudando também o preço doméstico,
né? Ela tem um backlog bem saudável ali dentro, né? Então, acho que assim é um status hoje na Gerdau que eu acho que cabe bem no Brasil, né? Então, ela está bem exposta ali também à parte de aços longos, né? Acho que da produção total da Gerdau, 70% está ligado ao aço longo, né? Enquanto o aço plano tem sofrido mais um pouco aí no curtíssimo prazo, né? Então, é um cenário mais benigno, na minha visão, aí para a Gerdau, que deve sustentar de forma positiva aí no segundo semestre e talvez, né, para meados de 26, né? Quando a empresa já vai ter um CAPEX muito menor, um CAPEX que começa já a cair bastante a partir de 26, né? Então, isso abre também espaço para talvez a gente ver um free cash flow yield aí maior, né? Então, o yield ali do retorno do caixa livre da Gerdau ficando mais interessante, né? Enquanto a empresa hoje está tradando, né, 3 vezes e meia, 3 vezes de EBITDA, né? Isso já embutindo um VAC próximo de 15 aí, por cento, né? Então, acho que é um preço que aceita desaforo, né? E que caso a gente veja o crescimento de lucro não acontecendo, talvez só pela redução do prêmio de risco a gente veja o mercado pagando um múltiplo maior nessas empresas, né? Então, eu acho que Gerdau se encaixa bem aí nesse cenário, tá? Mas só começando aqui esse panorama com a gente. Depois a gente entra mais nas teses aí. Não, eu ia até comentar em relação à Gerdau, acho que por ela ter uma exposição lá dentro dos Estados Unidos mesmo, né? Ela talvez até saia beneficiada das tarifas, né? Exato. Porque vai faltar produto importado e a companhia, tendo a exposição local, consegue ter um prêmio de preço, né? Algo do tipo. Então a margem dos Estados Unidos já estava boa, pode melhorar até, né? Então, perfeito. Bem interessante isso mesmo. E até nessa linha que vocês estão comentando de siderurgia e mineração, quando você pula para Usiminas, aí já é uma situação complicada, né? Que quando a gente fala de Gerdau, a gente tem até esse balanço da Gerdau foi bem interessante, né? O EBITDA Estados Unidos subiu quase 30 e o EBITDA Brasil caiu quase 20, né? Sim. Você teve movimentos completamente opostos. E aí, quando você olha para Usiminas, ela só tem Brasil, né? E aí você plano, tem... né? Aço plano. E aço plano. É pior também. Que é o que mais está sofrendo com importação de aço chinês, né? Então, até o BTG soltou um relatório falando um pouco sobre isso, né? Sobre o múltiplo no menor patamar histórico. Só que o ROIC, ele está no menor patamar histórico também, né? Então, parece muito barato, mas você tem uma empresa com uma dificuldade bastante grande de conseguir crescer o retorno sobre o capital investido simplesmente porque o produto que ela vende, além de ter menos demanda para o produto, porque os outros produtos que estão entrando têm mais volume, o preço está vindo mais barato também, né? Então, como é que você melhora o ROIC? Ele não consegue compensar com volume, né? Não consegue. Também. Mesmo com a margem apertada. É difícil. Exato. E aí, eu acho que... frente... não, pode falar. Não, isso que eu ia perguntar, assim, o que vocês acham de Usiminas olhando para frente? Assim, muito barato, mas o ROIC não sobe. E aí, vai ficar por aí mesmo? Ou, enfim, vocês acham que tem algum catalisador que não seja político, né? Porque tem as discussões de antidumping, cota, né, de importação. Enfim, vocês acham que é mais ou menos por aí, assim, esperar alguma coisa dessa? Ou, enfim, tem algum outro catalisador? Na minha visão, eu não gosto muito dessa tese que você compra e esquece, né? E se Deus quiser, vai vir alguma coisa para salvar a empresa. De longe, a Usiminas vai quebrar, não vai, porque ela está super desalavancada, mas ela tem um produto que ela vende, está pouco rentável, ela tem que fazer investimento nas operações dela, tanto de reforma, né, que não são pequenos, para modernizar o parque dela, que não é modernizado há muito tempo. Enfim, o retorno está muito baixo, e o que poderia ser catalisador? Um antidumping salvaria? Putz, salvaria, mas ia melhorar o quê? Não ia salvar o negócio, né? Você poderia ter um rebound aí de uns, sei lá, 20%, 30% do papel, mas ele vai continuar destruindo valor ainda, né? O que seria interessante ver seria fechamento de capacidade na China, né?
que eles já vêm anunciando, só que é um anúncio muito ínfimo frente à capacidade deles. A China produz 1 milhão de toneladas de aço por ano. É 1 bilhão de toneladas de aço por ano. E eles estão anunciando corte e fechamento de capacidade de 50 milhões. Não faz cócegas, né, na capacidade total. E como a China, o setor imobiliário da China está enfraquecido, está caindo ainda, né, eles não têm para onde destinar o produto, eles acabam exportando. Então é por isso até que, enfim, os preços seguem caindo, enfim. Então eu não gosto muito. Seria um catalisador que também não parece ser muito óbvio no curto prazo, né? Seria mais um respiro ali, depois o mercado faz conta isso, de novo. Acho que seria mais um respiro do que algo mais estrutural. Boa. Ainda nesse assunto, o que vocês... Eu não sei se o Alex ele monitora isso via balança, mas assim, o mercado sempre... Vira e mexe, o mercado volta a perguntar de Vale, né? Assim, e Vale? Agora vai? E Vale? Vale a pena ter esse papel? Comprar para dividendo? Enfim... Aqui me parece bastante claro, e o Partido Comunista Chinês tem falado muito isso nas reuniões, que a matriz consumo chinesa ela mudou. Definitivamente, sim, o foco não é mais investimentos em infraestrutura. E aí, como fica essa discussão de minério? Assim, o que você imagina, o Alex, em relação à demanda de minério e potencialmente aço também? Olha, eu acho que a gente teve uma estabilização uma estabilidade do preço nos $100, mais por conta de uma medida da China, vamos dizer assim, do regulador sobre os estoques, do que efetivamente algo relacionado à oferta e demanda. Eu acho que ele meio que estancou, justamente porque do jeito que estava indo, a gente poderia ver de repente um minério na mesma linha do petróleo. O petróleo hoje, cara, qualquer coisa que saia boa ou ruim é para baixo. Nada bate mais no preço do petróleo. Então, acho que a gente agora vai ter um minério que talvez, por determinação do regulador, ele agora vai ter um preço estabilizado nessa região dos $100, ora vai oscilar $4 para cima, ora $4 para baixo, mas não vejo, tá? Por enquanto você tiver esse cenário de incerteza sobre tarifas, ele conseguindo, tração isoladamente a despeito de toda essa discussão sobre tarifas, tá? Mas eu acho que só esse ponto do regulador sobre os estoques já conseguiu pelo menos mostrar que o apetite para você ficar vendido em minério abaixo dos $100, cara, você corre o risco de repente vir mais alguma outra medida e ser pego na contramão por algo que não está sob seu controle, simplesmente olhando ali por oferta e demanda. E foi o que aconteceu. Você tinha um mercado que estava extremamente pesado na venda do minério, apostando provavelmente na mesma foto do petróleo, e acabou tomando uma invertida com o regulador chinês sobre os estoques. Então, acho que tirou, pelo menos, deixou meio que de lado um pouco a pressão sobre a commodity, eu acho que isso também reflete no papel, Eu acho que você tem a Vale entregando números até melhores de produção, tudo, mas você vê que é uma empresa que ele meio que encontrou o range ali, não consegue sair muito para cima ali dos 50, acho que é 57, 58, também não cai muito para baixo ali dos 50, então enquanto você não tiver pelo menos esse cenário de incerteza sobre tarifas, saindo de cena, não tem como a gente pensar que o minério vai conseguir, sabe, tração isoladamente a despeito da questão das tarifas. Boa, esse ponto é super interessante, eu concordo também, acaba sendo o papel do caixote, que ele fica ali nos 50, 55, 57, e aí no meio do tempo você tem um yield, 7%, mais 1 ou 2 de recompra, um retorno aí de uns 9%, não é ruim, mas também não é bom num ambiente de Selic de 15, eu também não gosto muito dessa tese de Vale, não.
Você olha aí, o Krapas? O pessoal olha, acompanha, gosta? Não, a gente não acompanha muito, mas em termos de carrego, né? Até o Marx ele fica zoando que parece que minha carteira é uma holding imobiliária, né? Mas quando eu gosto muito das empresas de baixa renda, né? Principalmente, até se você pega a Cury, Direcional, enfim, essas que negociam um múltiplo um pouco maior, elas têm um carrego muito bom, né? Elas negociam a 7 price earnings, né? Preço-lucro para o ano que vem. O lucro cresce 20% ao ano e pagam 10% de dividendo. Então, tudo bem, não vai negociar 7, não vai negociar 6 lucros. Putz, mesmo assim, o lucro ele vai crescer 20, então vai comprimir um pouco, você perde um pouco do múltiplo, né? Mas enfim, você vai ganhar 15%, 12%, mais 10% de dividendo. Então é pelo menos um carrego de 20% ao ano, né? A minha preferida e a mais sofrida, né? As mais sofridas, né? A Plano e a Tenda. Não só porque estão negociando. A Plano tem um problema de liquidez, né? É um pouco menos líquida, a pessoa não compra, acompanha um pouco mais distante. Ela teve alguns problemas operacionais, que ela mudou o ciclo de obra, então a evolução da obra andou um pouquinho mais devagar, isso pesou um pouco na receita, enfim, as partes mais técnicas, né? Mas agora no segundo semestre já deve deslanchar, a receita deve voltar a crescer bem, o lucro deve voltar a acelerar. Eu acho que isso pode ser um catalisador muito importante para o papel, né? E a Plano também é uma empresa que cresce o lucro 20% ao ano, ela tem mais espaço para crescer, porque hoje ela atua só em São Paulo, e ela paga 10%, 12%, 13% de dividend yield, né? É uma empresa desalavancada também, né? A Tenda é a mesma coisa, só que a Tenda é um pouco mais estressada. Pode falar, Júlio. Ô, Crapa, nesses calls aí que você pega com Tenda, plano em plano, você tem falado com eles com relação a essa grade de 25? Porque se a gente fala com o Cirela, né, eles falam também nos calls, né, de resultado, que eles falam assim, se pegar a grade desse ano, praticamente você tem ali mais da metade, né, já vendido e metade já foi pago praticamente, né? Então, assim, você vê uma queda abrupta do retorno, né, dessas empresas é muito difícil para esse ano. Com relação a essas empresas mais ligadas ao Minha Casa Minha Vida, né? Você tem visto também eles falando um pouco com relação a isso? Ou tem uma dúvida? Na verdade, é o contrário. A Direcional, até ontem teve o call deles, foi justamente o contrário. Eles estão com apetite para crescer. Porque no início do ano, se você pegar o gráfico das empresas de baixa renda, caíram tudo tipo, 30%, 40%. Por quê? O dólar explodiu, foi para 6,20 e a expectativa é que aí o IPCA ia estourar, custo de obra ia estourar, ferrou. Sim. Tanto que as empresas começaram a usar no orçamento delas um IPCA de 7%, 8%, 9%. 7%. Eu vi isso na MRV. Então, exato, porque, o que acontece na baixa renda? Você vende, você não reajusta o preço da unidade, né? Então você vai ficar 2 anos construindo com aquele preço. Se vem uma inflação muito alta, você não consegue ajustar a margem, é só no novo lançamento. Então, eles aumentaram... Caixa zero, né? O caixa você recebe hoje. Por isso que essas empresas conseguem ter um ROI muito alto, porque elas não precisam de ativo para funcionar, né? Você não compra terreno, você não tem contas a receber, você não precisa ter uma posição de caixa grande, né? Você constrói, recebe, sobra dinheiro, porque sua margem é alta. Então, você consegue ir crescendo a companhia sem aplicar muito capital na operação. E a Tenda está passando por um processo de turnaround, né? Eles são mais alavancados. Se você faz... Eu gosto de colocar antecipação de recebível como dívida, né? Como dívida, tá uns 70%. A regra contábil já colocou isso, né? Eles colocam, alguns tiram, eles tiram, mas se você somar, eles estão com 70% do PL alavancados. É bastante coisa. Sim. Então, mas se você olha a perspectiva de geração de caixa, final do ano que vem, ele já termina o final do ano que vem caixa, quase totalmente desalavancado, né? Então vai gerar muito caixa e está negociando a 4 lucros e meio, né? Com o lucro crescendo 30% ao ano. Para o ano que vem cresce 50%, e para frente cresce 20%, 30%. Começa a pagar dividendo, aí a reprecificação
no múltiplo do negócio. Então vai sair dessas 4,5 vezes, vai para umas 6, 6,5, e crescimento de lucro e dividendo, né? Então, eu enxergo o upside de mais de, sei lá, 60%, 70% nessas empresas. E eu acho que o risco que você corre é baixo, porque funding é o FGTS, está dado, né? Sim. Demanda é infinita, né? O déficit habitacional em São Paulo, no Brasil, só cresce. Por mais que o Minha Casa Minha Vida esteja no maior tamanho de sempre, né? E os lançamentos estejam crescendo, o financiamento crescendo, etc., o déficit habitacional continua crescendo, né? Também. Boa. Então, a demanda é infinita, o único risco é a inflação. Só que, putz, que com esse dólar a 5,40... Eu ia perguntar isso agora, assim, fazendo o advogado do diabo, né? O que seria aí o risco de cauda, né? Que poderia acontecer, assim, hoje. No cenário a gente vê hoje no Brasil, né? O que é que você vê? O risco de cauda é o dólar mesmo, né? Se a gente começar a ver esse dólar... Mas como as empresas precificaram os lançamentos, os projetos com o dólar do final do ano passado, sim, a 6,20, putz, ia ter que ter um estresse, né, gigante. Tem muita gordura. Então a direcional, ela está com 2% de economia de obra. 2% de economia de obra são 2% de margem, né? Então, eles começam a reconhecer isso conforme vai entregando o empreendimento. Então, tem espaço ainda para aumentar a margem desses projetos, né? A que eu mais gosto, que não é baixa renda, que até perguntaram aqui no chat, que eu estou com o chat aberto, que eu achei do resultado da Moura, né, que soltou agora. E antes mesmo de começar aquela live, eu comentei com o Júlio, eu achei foi uma pancada, né? Porrada. Eu tinha, nas minhas contas aqui, eu tinha 110 milhões de lucro, ela entregou 120. O consenso de mercado tinha 100. E se você olha, diluição de despesa comercial, né? Diluição de despesa administrativa, né? Margem da incorporação melhorando. Então, a companhia tá incrível. Eu até mandei mensagem aqui pro pessoal lá, pegar meu modelo e multiplicar por 1.2, né? Então, eles sempre entregam 20% a mais do que eu espero, quase. Então, é basicamente fazer isso. Super redonda a empresa, eles acabaram de lançar um projeto lá no Ceará. Não sei, não foi no Ceará. Não, foi lá no Ceará, é isso. Também 600 milhões agora, lançaram acho que semana passada. Putz, já tá praticamente tudo vendido, liquidando, né? O empreendimento, Aqui foi também, eles fizeram, acho que foi o Mood Aurora, tá para sair, tem mais outro da Mood que, assim, vendeu quase tudo já também. Esse daí é de alta renda, porque eles fizeram com o Arthur Casas. Eles lançaram o Mansão Seara, que era o de 500 metros quadrados, e agora lançaram o Beach Class, que são estúdios. Esse vai evaporar. É uma margem altíssima, condomínio também, gera caixa, a empresa vai pagar mais de 10% de dividend yield, deve estar 4 price earnings para o ano que vem, eu tenho um pouquinho mais, mas assumindo que eu sempre erro para baixo, deve estar uns 4 vezes lucro para o ano que vem, então eu fico bem otimista com a tese ainda. Boa. Só fazendo uma complementação, e aí é mais um gancho aí, tanto para o setor imobiliário, como também para o vestuário, porque às vezes eu pego o racional e acabo só enxergando, complementando depois. Um ponto curioso, né, porque as pessoas podem ficar, de repente, se perguntando, né, Crap, poxa, mas como é que um setor imobiliário ou de vestuário está conseguindo performar com uma Selic de 15%? Né? Muitos dos nossos seguidores às vezes não compreendem como que isso é possível. E o Galípolo ele falou, inclusive isso ficou, né, na minha cabeça, dados do Banco Central mostram que mesmo com uma taxa absurda no cartão de crédito, ou no rotativo, ou ali no cheque especial, as pessoas tomam esse crédito, que é um crédito absurdamente caro, consegue pagar, porque a inadimplência não dispara, né? Porque o que você imagina? Se alguém toma um crédito a 200%, 300% por ano, cara, isso não vai ser pago, isso vai acabar virando uma bola de neve, mas o Banco Central tem dados de que essas pessoas conseguem pagar.
Então, a primeira coisa, né, uma pessoa que toma crédito a 200%, 300%, ela não é sensível a uma Selic de 15%. Esse é um Sim. ponto, né? Então, e o que explica muitas vezes essa não sensibilidade a um rotativo do cartão, por exemplo. Vou mostrar bem básico, assim, ó, se você pegar, por exemplo, não dá para ver, mas se você pegar, por exemplo, a massa salarial, o gráfico da massa salarial, assim, é absurdo, parece um foguete. Assustador. Parece um foguete. E por que isso não para de subir? Porque, como a gente falou daquela equação, as pessoas que estão procurando emprego estão... É igual o gráfico do dívida PIB Brasil. Exato. Projetado. E quem está precisando contratar, Olig, está precisando pagar mais. Então, assim, a massa salarial, ela não para de subir. Então, assim, você que de repente é um pouco mais pessimista, né, com esses dois setores, cara, tem que olhar a massa salarial, porque o brasileiro, ele olha a prestação. Se a prestação cabe no bolso, né, não importa se é 20, 30 anos, né, se a prestação cabe no bolso e você tem ainda uma economia que ela precisa pagar mais para contratar, porque você está numa situação onde as pessoas têm um estímulo para não procurar emprego, isso vai acabar sempre favorecendo também quem vem na cadeia, né? Ou seja, aqueles que são assalariados vão acabar tendo um salário melhor justamente por conta dessa situação. Então, era só para fazer esse gancho, que é curioso, porque isso explica muito também, né, de números robustos, tanto do setor aí de construção, como também do vestuário. É que às vezes eu comento e só vou lembrar depois. Não, isso é super válido, porque eu acho que às vezes a gente fica sem querer, a gente não consegue entender direito, né? Fala assim, pô, por que o resultado tá tão bom se a Selic tá tão alta? Aí acho que essa justificativa do dinheiro na veia, ela traduz bem, né? Eu ia até comentar um pouco sobre a MRV, já que a gente estava falando muito de incorporadora aqui, de construtora, a gente teve um resultado que até no meu post no feed, o pessoal da TC News que assistiu gostou bastante, né? Que o título foi "O pior já passou". E definitivamente a gente viu muita gente comentando, principalmente no Twitter, cara. Às vezes eu leio umas coisas que dá até raiva. O pessoal comenta assim, olha a foto do balanço e fala assim, foi uma porcaria. Só que, cara, não tem como você pegar uma empresa, olhar o balanço e não ter uma mínima noção do porquê a empresa chegou nesse balanço, né? Ou pelo menos os balanços anteriores, minimamente, os fatos relevantes antigos. A gente precisa ter algum contexto melhor para poder cravar que algo foi muito ruim. Cravar que foi bom é mais fácil, né? Você elogiar é um pouco mais fácil, né? Mas cravar que é muito ruim, realmente tem que ter um contexto adicional. E no caso da MRV, a gente está vendo essa boa tendência que vocês comentaram sobre a incorporação de baixa renda, também passando por MRV, né? A gente está vendo uma lucratividade melhor na MRV, a margem bruta está subindo bastante, eles estão conseguindo implementar a agenda de padronização de SKU, ou seja, está ficando mais fácil o processo produtivo, porque para quem não sabe, a MRV ela constrói 40 mil apartamentos por ano. Então, quando ela monta um determinado, ela vai atacar uma cidade, ela nunca ataca uma cidade. Ela pega uma região com 30 cidades, monta uma fábrica dentro de um raio de X metros, e aí dessa fábrica ela começa a trabalhar o land bank e o desenvolvimento imobiliário dessas cidades. Assim, é realmente uma escala industrial que a MRV tem. É um negócio assim assustadoramente grande, né? Então, a padronização ela faz bastante sentido e tem trazido resultados em margem bruta e também a gente já viu alguma geração de caixa nesse trimestre, né, falando de incorporação, e que isso deveria se acelerar. Olhando por ciclo, os últimos 2 anos ela queimou muito caixa, né, MRV incorporação. Então, a partir de agora, eu acho que deve entrar um ciclo um pouco mais positivo. E aí, se você soma isso a geração de caixa que a Resia vai começar a ter agora, beleza, fez um impairment, prejuízo, tá lá no balanço do segundo trimestre, a partir de agora você tem venda de ativo, lucro do MRV incorporação e geração de caixa. A empresa está 0,63, 0,67 vezes patrimonial, cara, eu acho que tem um gap aí para pensar em fechar isso para algo mais próximo de uma vez patrimonial, dado que, pô, você olha para as empresas
pares da MRV do baixa renda, óbvio, o retorno delas é muito melhor, o track record delas é muito melhor, elas não estão saindo de turnaround, elas não têm operação nos Estados Unidos, né? Tem uma série de outras questões, mas elas estão negociando com múltiplos muito maiores. Então, assim, a minha cabeça, até falei isso com o Júlio, enfim, fiz essa publicação também. Acho que a MRV é daqui para cima, assim, potencialmente corrigir, etc. Mas acho muito improvável a gente ver essa MRV abaixo de R$6, tá? Acho que é muito difícil essa até a minha opinião. Não sei o que vocês acham disso. Não, eu super concordo. Ontem, quando saiu o resultado, o pessoal ficou assustado com o impairment, né? 700 milhões de reais, caramba, prejuízo gigantesco que a empresa vai dar. Mas quando você acaba olhando para a operação da MRV no Brasil, você está enxergando uma melhora, né? Foi o que você falou. Claro que não vai ser da noite para o dia que eles vão entregar um ROI de 40%. Talvez nunca entreguem. Mas se entregar um ROI de 2 dígitos, putz, já tem que negociar. 2 dígitos não vai, mas acima de 15%. E com uma tendência de alta, já deveria negociar mais de uma vez patrimônio, né? Então, concordo. E o setor está voando, né? Por enquanto não tem nada a temer. E é um ponto que o Ligue pegou que eu acho que é bem interessante mesmo, né? Muitas vezes a gente fica muito focando na foto do balanço, que, de novo, mostra uma foto, né, algo que já aconteceu, mas a empresa já havia repassado isso para o mercado, né? Eles fizeram um call com o mercado, falaram que já vinha esse descompasso aí com relação à Resia, né, e foi dentro do consenso. Então, acho que vale a gente olhar daqui para frente, né, ver como é que vai rodar a incorporação de forma geral, né? Eu acho que um ponto positivo é que a gente já vê um resultado consolidado ali, né? Quando pega todas as empresas do bloquinho ali da MRV Holding, né? Você vê já um resultado positivo consolidado, né? Que isso era uma dúvida que o mercado sempre pautava e nunca acontecia, né? Então, acho que organizando ali, né, a Operação Resia, que parece que já está caminhando para ver de fato, para a gente ver daqui para frente, né? Se não ter surpresa positiva, vai ser algo neutro, né, ver de fato aí para talvez a MRV vir a reprecificar aos pouquinhos, né? Boa, perfeito. Queria até aproveitar aqui que para quem está assistindo nossa live, lembrar que tem a promoção do Trader Pass, tá? O Trader Pass é o antigo Master, tá? Ou seja, a assinatura da nossa comunidade, que você assinando essa comunidade, você consegue participar de canais exclusivos e consegue ver também a carteira de todos os contribuidores. Então a gente está discutindo aqui com vocês, você entrando no nosso perfil, você consegue ter acesso à performance, à carteira e como que a gente está posicionado, além de ter esses canais que vão ser exclusivos aí para discussões e que a gente faz essas mesmas discussões que a gente está tendo agora todos os dias e em temporada de resultado até 10, 11 horas da noite a gente também está falando. Então aproveitem a ideia agora do Trader Pass fechar, então a gente vai continuar essa campanha, não sei exatamente quanto tempo dura, não sei se é hoje ou amanhã, não sei se você sabe, Alex, mas a gente vai ter mais alguns poucos dias aí de vendas e depois não vai ter mais como assinar esse plano do Trader Pass, tá? Boa. Bom, vocês querem trazer algumas perguntas, pessoal? A gente puxou aqui alguns setores, né? Falamos um pouco de macro, falamos de siderurgia e mineração, falamos de varejo, falamos de construção civil. Se vocês quiserem mandar para a gente, enfim, algumas perguntas, balanços, empresas, não sei se tem algum outro tema aí que vocês querem trazer. Dá um segundinho aí para dar uma olhada lá dentro da comunidade. Eu acho que o Bernardo perguntou do dólar. Então já vou responder a pergunta em relação ao dólar. Ele perguntou, acho que eu pulei aqui, acho que foi segundo semestre, né? Qual que é a visão? Foi isso. O que é que enxerga o dólar no segundo semestre? Bom, vamos lá. Quando a gente vai falar de precificação de dólar, Bernardo, a gente tem que olhar alguns pontos, né? Dentre eles, cesta de moedas, então você teria que olhar DXY, commodities, você teria que olhar o CDS também, né? O Credit Default Swap, e transações correntes. Basicamente são esses 4 pontos que você olha quando você vai modelar preço para dólar, tá? Então vamos lá, começando pelo DXY.
não vejo, tá? Enquanto esse dólar não chegar naquele patamar de euro-dólar 1,20, eu não vejo isso sendo desmontado, tá? A posição comprada em euro pelos grandes especuladores, ela é 3 vezes maior do que a vendida, tá? Isso é a posição especulativa, tá? Segundo o dado do CFTC. Então, assim, enquanto você tiver um viés comprador para o euro, eu acho que o dólar por si só não consegue ganhar de uma cesta, tá, de moeda. Então, DXY para baixo. Se você for olhar commodities, acho que commodities não tem muito o que assustar daqui para o final do ano, tá? Então, meio que neutro para commodities. Quando você olha para CDS, cara, o CDS ele perdeu um pouco de referência, porque hoje nós somos um país credor em moeda estrangeira, então não usa tanto o CDS para ter uma métrica de risco. O que o mercado institucional usa mais? Ele usa o quanto o DI, o janeiro, por exemplo, 27, ele pega aí 2 anos, tá? Ou 5 anos, né? Eu normalmente uso mais o de 2 anos, mas se você pode pegar o mesmo período de 5 anos. O quanto que ele abre em relação à expectativa do Focus, tá? A percepção de risco hoje do institucional, ela está muito mais sobre essa abertura ou fechamento do Focus, né, em relação ao DI, do que com o CDS. Né? E se você for pegar transações correntes, cara, transações correntes era para esse dólar estar 6, 6,30, mas não está. Então, assim, se, né, o principal ponto, que é o transações correntes, não está batendo na moeda, tá? É muito difícil você se escorar somente nesse ponto e falar assim, não, esse dólar tem que subir. Um ponto que o Newton Davi acabou deixando muito claro para o mercado para o final do ano é como ele vai atuar numa possível intervenção cambial no sentido de leilões. Tá? O Newton Davi foi o primeiro diretor de política monetária a fazer o que a gente chama de leilão de casadão. O que é o leilão de casadão? É aquele leilão casado onde ele faz o spot combinado com o mesmo dólar casado, né? Onde você vende a moeda à vista e compra o dólar futuro. E na minha visão, se ele for fazer de novo essas operações daqui para o final do ano, o dólar é neutro, tá? Não vai ter, ele vai dar liquidez para você precisar para retirada de grana, mas vai acabar anulando, né, possíveis impactos mais compradores por conta da remessa de lucros e dividendos. Tá? E por que ele está fazendo isso? Praticamente é meio que unânime que o Brasil ele tem uma reserva maior do que precisa. Tá? Então, assim, grande parte, né, dos economistas, quem está lá também no Banco Central, acha que hoje a reserva ela é muito custosa o carrego e gera, né, muitas vezes alguns prejuízos quando você tem momentos de estresse, né, mas é o amortecedor de choque. Só que você não precisa, na visão de alguns, ter tanto, né, tanta reserva como você tem hoje. Então, o que você faria? Você venderia o dólar spot e compraria o futuro, porque você ia desmontando justamente esse estoque de swap que você tem, que é custoso pra cacete, tá acho que em 120, 115 bi de reais, e você precisa diminuir, de dólares, perdão, bilhões, você precisa diminuir isso. Então, assim, se ele for para esse método de atuação daqui para o final do ano, numa eventual saída de recursos por lucros e dividendos, eu acho que tem impacto neutro, tá? Ele consegue matar qualquer apetite de saída que você tenha só com esse casadão que ele possa fazer. Então, assim, quando a gente olha, né, para a balança de risco, nada está batendo na moeda. E você tem um diferencial de juros que hoje é o principal catalisador para a moeda. Então, assim, para a gente pensar num dólar mais comprador, primeira coisa que teria que acontecer, esse diferencial de juros tem que fechar. Enquanto você tem, né, um carry, e curioso, tá? Qual que é o maior funding de dólar hoje no planeta? É o Japão. Se os Estados Unidos, tá, não subir juros, é impossível que o Japão vai subir juros. O Japão, com a inflação fumando, ele já não quer subir. Imagina agora com os Estados Unidos cortando, ele não tem a menor vontade de subir juros. Então, a torneirinha vai estar aberta lá. Então, enquanto você tiver esse diferencial de juros gigante como você tem, ele serve como amortecedor de choque. O dólar aceita mais desaforo interno, aguenta mais ruído, entendeu? Então, acho que daqui para o final do ano, na pior das hipóteses, tá? Dado o que a gente tem de cenário hoje, deixar bem claro, até porque dólar foi feito para humilhar analistas e economistas, mas dado o que a gente tem hoje,
esse 5,60, 5,55 virou teto. Boa, perfeito. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-bola aqui, que o Gustavo comentou só o balanço de Raizen. Não sei se alguém já pegou para dar uma olhada, mas assim, pô, de bate pronto eu não consigo ajudar não, cara. É bem complexo o balanço de Raizen, né? Eu não, justamente por isso. Também eu não acompanho, mas todo o sell side fala e buy side fala que é o modelo mais difícil de fazer, né? De todas as empresas da bolsa. Então, Sim. serei humilde nesse momento. Olhar a headline aqui e tentar explicar é difícil, cara. Às vezes eu olho o o de Cosan, eu já acho difícil, e eu olho às vezes de MRV, que eles não consolidam as informações, eles mostram sempre quebradinhos, você tem que ficar depois olhando nas DFs para poder ver o número consolidado. Também, Pô, você pega o de Raizen, cara, é muito complexo, tá? A gente vai olhar, vai ver o que o seu site vai falar, e aí a gente publica na plataforma, tá, o Gustavo? Deixa eu ver aqui no YouTube. JBS agora, que saiu também. Boa, quer dar uma comentada? JBS. Cara, assim, acho que não tem muita novidade, né? A gente tá vendo ainda um ciclo muito ruim na América do Norte, então você pega a divisão deles lá, né, a Beef North América, né? Cara, margem negativa, 3,4 no trimestre. Mas assim, como a JBS ela tem esse status quo de uma plataforma multiproteína, né? Como a gente gosta de falar. Assim, você tem divisão Brasil melhorando, você tem uma Seara com margem de 18, a divisão de suíno nos Estados Unidos, margem de 12, frango, né? Que é a PPC também lá fora, margem de 17, quase 18%. Então, assim, acaba fazendo um contrapeso positivo aí, enquanto o ciclo bovino americano não engata, né? E que eu acho que assim, vai demorar um pouco mais para engatar, dado que você tem uma oferta muito restrita ainda, né, nos Estados Unidos. Então, acho que para a gente ver essa melhora só em meados de 26 ali, final de 26 para começo de 27. E aí eu acho que é quando a JBS deve ganhar tração, né, com relação aos pares aí, né? E talvez reprecificar tipo, o nível de valuation com relação às empresas listadas nos Estados Unidos. Quanto a tarifas, acho que, assim, pelo menos no TC o pessoal está bem informado, né? Assim, a gente sabe que a certo ponto você tem sim um impacto de tarifas com relação aos frigoríficos, mas dado de novo a essa geografia operacional muito pulverizada que eles possuem, né, você tende até a beneficiar, né, os frigoríficos da nossa bolsa, né? Então, você pega uma JBS, por exemplo, né, o faturamento consolidado, né, JBS e Marfrig, né, dentro dos Estados Unidos, assim, supera em muito, né, tudo que eles ganham exportando de plantas brasileiras para os Estados Unidos, né? Eu acho que dentre essas três aí que a gente tem hoje, né, excluindo o BRF, que é mais ali para frango, para aves, a Minerva é a que sofre mais desses três, mas ela tem um truque também, né? Porque a Minerva, apesar dela ser foco na commodity do boi, ela possui ali uma geografia operacional muito bem pulverizada dentro da América do Sul, né? Então, ela não compra apenas o boi Brasil, né? Mas também compra boi lá fora, no Uruguai, no Paraguai, né? Que você tem um ciclo pecuário positivo e você consegue ali na margem, né? Enquanto você tem de repente uma margem aqui no Brasil de 7, 8%, você consegue extrair uma margem de 12, 11% no Uruguai e na Argentina. Então, tua margem consolidada ela fica ali rodando, né? O que ela costuma entregar, que é entre 8,5 e 9, né? Então, assim, acho que todas é mais impactada porque acho que pegando o faturamento total que sai do Brasil para Estados Unidos, né, nos últimos 12 meses a gente tem aqui mais ou menos 16% foi exportado para a US, e desses 16%, 30% sai do Brasil para lá, né? Então, você tem um impacto ali entre 4,5% e 5% na receita, mas que também assim não é concreto, né? Você pode mitigar isso quando você utiliza-se de outras geografias, como Uruguai, Paraguai, até a Argentina também, para direcionar essa carne para os Estados Unidos, né? Então, assim, no geral, acho que foi um balanço ok aí de JBS, mas acho que vai fazer preço mesmo aí no papel quando a gente vê um ciclo mais favorável lá fora, né? Que aí tem de equalizar as imagens de modo geral. Deixa eu só falar de Raizen rapidinho, que desculpa até interromper, que eu recebi aqui o take da Bloomberg, tá? O prejuízo ajustado foi de 1,8 bi, a estimativa era um prejuízo de 1 bi,
tá? Então veio bem acima do consenso. Ele reverteu o lucro de 1 bi do ano anterior. A receita operacional líquida foi 54, contra uma estimativa de 53, portanto veio acima. O EBITDA ajustado veio 1,8, a estimativa era 2,1. E a relação dívida líquida EBITDA atingiu 4,5 vezes, tá? A gente está falando de um crescimento de dívida líquida de 56% ano contra ano. E aí talvez a notícia vai um pouco mais positiva é que o CAPEX caiu 23% ano contra ano, 1,7 bi, mas assim, ainda assim... Cara, a empresa cair, já né? era. Se não caísse esse Já CAPEX... era, né? A empresa já era, incrível. Né? Tá muito ruim mesmo. Muito Aí ruim. tem uma outra pergunta aqui do... E assim, só para fechar questão de raiz, até tenho falado sobre isso, cara. Tem que vender ativo o mais rápido possível, desinvestir da Argentina, desinvestir do máximo de usinas que for necessário. E ainda assim, a gente está falando de um enterprise value de 60 bi, você está falando de venda de ativo de 15 ou 20 bi, sabe? É uma dívida líquida de 46 bi, né? É muito... muita coisa. Tudo que você vender ainda parece pouco, dado o tamanho da alavancagem, entende? É aquilo quando o Alex tá lá na sala de trade, aí o cara começa 1 mini dólar, 1 mini dólar, 1 mini dólar, 1 mini dólar. Quando vê o cara tá com 30, aí ele vai fazer uma parcial de 2 mini dólar, não muda tanta coisa o cenário, né, o Alex? É mais ou menos Não isso muda. que aconteceu com a raiz. Você já tá muito alavancado, então o problema é que os teus ativos, até eu tenho falado sobre isso, no caso, assim, analogia rápida de Braskem. Se a Braskem discutindo venda de planta nos Estados Unidos, cara, você vender planta lá é 6, 7 bi. Pô, se tá falando de um AV de 20, cara, é 30% do valor da firma. É extremamente significativo num pedaço grande da empresa, mas que não mata o core business da empresa, que é Brasil, México e da Europa, né? Então, é o tipo de coisa que, assim, às vezes é complicado quando, assim, se der tudo certo, você vai arrecadar 15 bi. Cara, mas a dívida é quase 50. Então, eu acho que é muito difícil, tá? Eu honestamente ficaria de fora de Raizen, tá? E dado que você tem essa perspectiva de vender planta, né? Assim, são várias plantas, automaticamente a gente vai ter também um decréscimo de receita, né? O lucro operacional também tende a cair mais, então é uma pressão muito grande nessa empresa, cara. Assim, eu não acho errado a gente também olhar para a empresa alavancada, mas eu gosto de pegar a empresa que assim está passando por esse problema do efeito do juro, né? Pressionando a despesa financeira, mas os caras assim minimamente geram caixa, sabe? Então tem ali o operacional bem equalizado, né? Porque o cara vai trabalhar aqui nesse momento para pagar juro, mas quando cair ele vai estar preparado para surfar essa melhora, né? Então na raiz eu acho que uma diferença, por exemplo, do grupo Simpar, apesar de ser um grupo muito alavancado, eles conseguem gerar caixa, conseguem pagar as obrigações. O problema da Cosan é que ele está contra o relógio. A despesa financeira dele é maior do que todo o dividendo que ele recebe, todo o caixa que ele gera. Então, cada trimestre, cada dia que passa, o cara tá perdendo a corrida, sabe? Exato. E ele precisa, legal, ele precisa fazer o quê? Vender ativo. Quem vai comprar os ativos dele sabe que o cara tá apertado, então não vai querer pagar um prêmio também. Não tem pressa alguma, né? Exato. Então, parece que o cara tá no corner mesmo, né? Tá difícil de sair. Apanhando de todo lado. Perfeito. O Marcos, ele perguntou aqui, falou assim, poderiam falar sobre as medidas anunciadas para socorrer as empresas divulgadas? Cara, resuminho aqui, tá? Tem um programa Reintegra, que ele vai dar desconto de 3% dos impostos, que foi estendido para todas as empresas exportadoras com validade até dezembro de 2026. Ele estabeleceu a linha de crédito de 4,5 bi com aporte de fundos garantidores de exportação, como FGE, FGCE e o FGO, para as empresas mais afetadas, mas isso vai ser expandido. Tem a discussão em relação às compras governamentais, que vai ter a flexibilização de regras para aquisição de produtos perecíveis, tá? Num prazo de 180 dias. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa.
E tem o drawback, que é o benefício que permite às empresas a isenção de impostos sobre matérias-primas usadas na fabricação de itens para exportação, que foi estendido por 1 ano, tá? Basicamente, os valores vão atingir 30 bilhões, tá, de reais, e além disso, você também vai ter a discussão, né, isso vai para o Congresso por conta da MP, a expectativa de tirar cerca de 10 bi da meta fiscal, tá? Então, são esses os programas. No fim do dia, é mais crédito e mais isenção fiscal, né? O que esse governo faz com maestria, né? Todos os problemas se Eu queria ver o resolvem Haddad lendo isso aí. Queria ver a cara do Haddad lendo isso. Ai, complicado, cara. Bom, pessoal, acho que não tendo mais dúvidas, a gente também já passou um pouco aqui da nossa hora. É bom quem vai trocando ideia de mercado. Nem parece que tá todo mundo desde 6 horas da manhã lendo balanço, né? A gente vai trocando rápido ideia e, pô, vai embora. Então, realmente é incrível nesses dias que tem resultado de empresa. Não parece. O tempo voa. Parece que você não fez nada no final do dia. Você tá trabalhando 12 horas e tá, pô, não, beleza, vamos discutir aqui o balanço agora da Raizen, né? Tipo, pô. Bom, pessoal, obrigado então pela participação. Obrigado, Alex, Júlio. Valeu, turma. Obrigado, estamos juntos. E até amanhã, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, no canal do lado, na comunidade. Valeu, um abraço, gente. Falou. Valeu, turma, um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite.